que você faz hoje determina o que você será amanhã. Sejam bem-vindas a essa aula de gestão do tempo do Método Excelência, onde nós vamos planejar o seu sucesso. Vamos lá? O que a palavra nos diz sobre o tempo? Eclesiastes 3. Existe um tempo próprio para tudo e há uma época para cada coisa debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para colher o que se semeou. Empreendedora, você só colhe o que você planta. E como a planta, ela tem um tempo de germinar, de sair para fora, de florescer e de dar frutos. Então, a gestão do seu tempo, ela é muito importante para que você colha esses frutos lá na frente. Nós vamos passar por turbilhões, mas para Deus isso não faz diferença. Jesus sempre estará no nosso barco. Ele chamou os discípulos para atravessar. Teve tempestade. Quem disse que no nosso empreender não vai ter, né? E para Deus isso é indiferente. Vai ter tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, de semear, de regar e vai ter o tempo de colheita. Deus vai sempre estar com você. Tenha essa segurança, essa confiança de que Deus está no seu negócio. O planejamento pessoal, ele é a chave para as suas realizações. O tempo, nosso tempo está cada vez mais escasso. Você gerir o seu tempo, gerir a sua vida no tempo, é o que vai te dar resultado. É quando você vai chegar no sucesso. É quando você planejar, ter clareza, colocar tudo na mesa e entender o que é importante, o que faz primeiro, o que faz depois. Gerir esse tempo de uma forma que você seja produtiva e não multitarefa. Nos dias de hoje, a gente se pega muito no quê? Na doença da pressa. Eu vou fazer 12 perguntinhas aqui. Se você se identificar com 3 no mínimo, nós precisamos planejar, precisamos traçar essa rota. Vamos lá? No trabalho, você fica além do horário de expediente? Você abre seus e-mails de trabalho em casa ou no seu smartphone? Alguém já lhe disse, não quero incomodá-lo, porque eu sei o quanto você anda ocupado? Sua família ou amigos reclamam de você, não tem tempo para passar com eles? Se de repente, sem esperar, amanhã você tivesse uma noite livre, você usaria isso para uma grande tarefa doméstica? Com que frequência você excede o limite de velocidade quando você está dirigindo? Você tem tempo de orar? Você tem tempo suficiente para oração? Você tem um hobby em que se envolve ativamente? Vocês comem junto com a família em casa pelo menos uma vez por dia? São perguntas extremamente importantes. Se pergunte, faça essa reflexão, porque o seu tempo ele está todo aqui e essa doença da pressa ela não pode te pegar, porque isso é uma estratégia para te tirar dos propósitos, do que Deus tem para fazer no seu negócio. Responda, reflita, entenda o quão é importante você se autoavaliar, se está acontecendo isso com você. O que a palavra nos diz sobre essa pressa? É muitas vezes uma cilada para nos fazer agir rápido e pegarmos num momento de imprecaução sem oração. E é isso, quanto mais você corre, menos clareza você tem de onde você está pisando. A importância de você parar e analisar onde é o seu próximo passo, onde você está pisando, onde você quer chegar. Isso é o foco. Sempre o inimigo vai querer tirar isso de você e ficar te empurrando para você ir com mais pressa. Não se apresse. O que a palavra nos diz sobre isso? Provérbios 14, 29. O homem paciente prova do entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Ou seja, seja paciente. Você vai entender as circunstâncias onde você está e sim, com a oração, vai tomar a melhor decisão para cumprir o seu propósito, para colocar Deus nesse negócio e realmente chegar no seu sucesso. Essa pressa, ela nos induz a palavras e atos que nós não gostaríamos e depois vem aquele sentimento de frustração,
aquele sentimento de, ai, por que eu falei? Se arrepender do que ter falado. Então, quando você está com pressa, está com um monte de coisa para fazer, seu filho chega, pergunta alguma coisa, você responde grosso, seu cônjuge, você fala grosso. Então, esse tempo, essa pausa, esse não andar correndo, também não vai deixar você passar por essas situações que é muito chata, muito constrangedora, com clientes também. Às vezes você passa um conflito com o cliente chega, você já responde de cara um determinado procedimento ou produto, o produto não chegou ou não supriu, você não atendeu a expectativa do seu cliente. Quando ele vem para conversar e tirar uma satisfação com você, calma, pense no que você vai falar, na estratégia que você vai fazer para atender ele com a mesma qualidade de quando ele veio a primeira vez. Isso é muito importante, você ter essa consciência de responder o cliente com a palavra branda, né? Afinal, a palavra branda cessa o furor. E é isso que nós temos que falar. Quanto mais leves a gente tiver, quanto mais produtivas as empreendedoras são, mais leve é a palavra. Coração, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Tempo é gestão da vida no tempo. Eu trouxe uma citação aqui bem bacana que eu quero compartilhar com vocês e fazer essa reflexão. É de Carl Sandburg. O tempo é a moeda da sua vida. É a única moeda que você tem e só você pode determinar como ela será gasta. Tenha cuidado para não deixar que outras pessoas gastem por você. Fez sentido? Tenha cuidado para não deixar que outras pessoas gastem por você. Nós, mulheres, nós temos esse hábito, né, de servir, sempre servir, servir. E às vezes pode chegar convites para vocês, podem chegar propostas para vocês que vocês têm que dizer não. E você acaba negligenciando a melhor parte. A sua casa, o seu empreender, precisa da gestão desse tempo, para que você não coloque tanta valiosidade em uma coisa que não é tão valiosa assim para você, que você não vai ter aquele fruto depois, que você não vai ter o sucesso daquela colheita. Então, não deixe que outras pessoas gastem o tempo que ele é só seu. O tempo é a sua moeda e você vai saber aonde você gasta mais. E onde você gastar mais é um investimento, né? Então, mais para frente você vai colher esse investimento. Por isso é tão importante você entender, você planejar e ter clareza onde você vai querer colocar esse tempo seu. Duas grandes definições de tempo. É a arte de organizar e o processo de exercitar. Ou seja, você precisa estar organizada, você precisa ter clareza. Depois de ter clareza, depois desse plano, aí sim você passa para a parte de execução. É mão na massa, é o todo dia. Você tem que fazer. Você é adulto, você não escolhe, né? Então você tem que fazer. Eu falo, eu mando na minha agenda e minha agenda manda em mim. Quando eu gero meu tempo, quando eu planejo, coloco tudo ali, as questões e atividades que eu tenho que fazer durante o dia, eu não procrastino, eu tenho que fazer, porque se eu faço, eu vou ter esse resultado. E ser ocupado não é ser produtivo. Às vezes você está com aquele dia cheio, nossa, quanta coisa para fazer, mas no fim do dia parece que você não fez nada. A falta desse plano é que pode te deixar ocupado, porque você sabe que tem N questões para fazer, mas você não é produtiva, porque você faz picadinho. Então, você tem um plano com métricas do que você vai fazer primeiro, depois, com urgência, com não urgência, você consegue ser produtiva e não ser uma pessoa ocupada. Multitarefa é aquela pessoa que troca de tarefa o tempo todo. Sabe quando você está na organização ali da casa, ali, que você vê um tênis, você pega o tênis, você está passando, você vê o cinto, você pega o cinto, mas você estava indo lavar o banheiro? É isso. Você acaba que, por algumas pequenas tarefas que vão te tirando do foco daquela que você realmente tem que fazer. Isso é ser multitarefa, né? Se você está com foco para lavar o banheiro, deixa o tênis lá, deixa o cinto lá e corre
para o que você tem que fazer. Senão você vai fazer um monte de coisinhas e realmente não fazer o que é mais importante, o que você colocou. Aí você chega no final do dia, tá exausta. Nossa, eu fiz tanta coisa, mas o que realmente era para você ter feito, você não fez. Porque ao longo do dia apareceu N distrações que te tiraram do que realmente era importante para fazer e você ficou catando pequenas tarefinhas que nem eram tão importantes assim. Saber dizer não, a arte de dizer não, como a gente quer dizer não, né? Mas às vezes não, eu não posso falar não, eu preciso, né? Isso servir, ele tá na mulher, né? Servir os filhos, servir a casa, o marido e ainda servir no empreender, né? Mas nós temos sim que desenvolver o hábito de dizer não para o que não está associado e alinhado com o seu plano, com o que você quer para você. Essa arte de dizer não, ela vai te tirar da procrastinação, do cansaço, de chegar no final do dia, ter feito aquele monte de coisas e não ter sido produtiva. E eu trouxe a citação aqui para vocês de Buffy Warren. A diferença entre pessoas de sucesso e pessoas muito bem-sucedidas é que a pessoa muito bem-sucedida dizem não a quase tudo. Olha que forte isso. Dizem não a quase tudo, mas falam sim para o que realmente importa, o que está no negócio dela, o que é relevante realmente para ela fazer como mãe, como esposa, como serva. É dizer sim para as coisas que estão no seu coração e que você tem que fazer. São os pilares: Deus, família e trabalho. Espiritualidade, o que que você tem que fazer? Buscar, ter devocional. Se alguém te chamar na hora do seu devocional, não vá, porque realmente é isso que vai ser o seu sucesso. É dizer não para aquilo que você propôs a fazer e que algo te tira do que realmente é para você fazer, que realmente é para você fortalecer esse alicerce. Então, jamais diga sim em uma tarefa muito importante que você está fazendo, que vai sustentar o pilar do seu empreender. Muito além de um ladrão do tempo, você está deixando esse feed roubar a sua alma, roubar o seu propósito, o que realmente você tem que fazer? Aonde você está colocando sua atenção? Pare de rolar o feed. Às vezes você fica 30, 40 minutos lá rolando o feed, você pode estar sim lendo um livro para edificar o autoconhecimento, para edificar o seu empreender, assistindo uma aula que realmente importa para você e que vai te trazer resultado. Não deixe que um simples aparelho com a internet roube o que há de mais precioso que você precisa para cumprir o seu propósito. Hoje em dia nós temos N acesso de informações. Cabe a você decidir e priorizar o que você quer ver, o que vai te edificar. Isso é sensacional, que aí sim você vai colher os resultados. Não fique rolando o feed à toa. Saia, leia um livro, saia, fale com a sua família. Algumas distrações inocentes vão te fazer perder o foco. Borboletas mentais. Onde está sua atenção? Algumas distrações inocentes te fazem sair do foco. Você tem que ter o senso de presença. Eu estou aqui, eu vou estudar ou eu vou ler um livro. Me proponho a ler o livro. Algumas distrações, como um toque no celular, pode te tirar do foco do livro. Então, são distrações inocentes que você pode evitar. Põe o celular no silencioso, vá ler o livro, põe no silencioso, vá fazer sua aula, vai edificar o seu ser, vai cuidar do seu espiritual, cuidar da sua família e ficar um pouco off. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo. Na tríade de Christian Barbosa, nós vamos abordar o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Importantes são as coisas que trazem resultado e tempo para serem feitas. São atividades que podem esperar horas, dias, semanas. Você tem uma sensação positiva na execução do importante. Urgente abrange todas as atividades no qual o tempo é curto, quase acabou.
São atividades que chegam em cima da hora, que em alguns casos não podem ser previstas. Essas atividades geram pressão, estresse e correria. Circunstancial cobre as tarefas desnecessárias, sem resultados, são os gastos de tempo de forma inútil. Tarefas feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. E essa tríade ela pode variar, tá? De acordo com o perfil, com a maturidade da pessoa, essa tríade pode variar. O que nós não podemos fazer? Deixar as coisas ficarem urgentes. Nós sempre temos que priorizá-las quando são importantes. Quando você faz o que tem que ser feito, esfera de importante, ela não se torna urgente, porque urgente ela vai te causar pressão, ela vai te causar estresse. Vamos dar um exemplo aqui bem corriqueiro aqui de uma dona de casa, por exemplo. Você sabe que tem que lavar a roupa. Se torna uma tarefa importante se lavada até segunda-feira. Você sai, passeia com as amigas, vai no shopping final de semana, mas a roupa tem que ser lavada até segunda. Quando chega no domingo, você, nossa, eu não lavei a roupa. O que você faz? Vai para a correria. A roupa não secou, preciso usar a roupa amanhã, nossa, encheu demais, isso vai virando uma bola de neve e que a gente tem essa certa noção de que vai atrasar e vai atropelar outras coisas. Então, se está importante, faça. Não deixe que a causa vire urgente, que isso vai atropelar outras causas. E quando você faz uma causa importante no seu tempo e não deixa ela virar urgente, você tem um tempinho para o circunstancial, que é aquela relaxada, aquela tô de boa agora, e é isso. Quando você prioriza, quando você faz o que é importante, você vai ter esse tempo de reflexão, esse tempo de sofá, esse tempo de mesa com a sua família, para que o seu empreender, a sua vida, ela se torne mais leve. Não procrastine, faça o que tem que ser feito. Planejar, você sentar 15, 20 minutos do seu dia para organizar essas atividades e colocar elas como importantes, urgentes e circunstanciais, vai te dar, no mínimo, 2 horas de bônus para você usar com o que você quiser. Mas você precisa de um plano. E eu coloquei aqui para vocês 10 características de uma pessoa produtiva. Sabem o que é importante, planejam seu dia, são capazes de retomar o caminho muito rápido, eles conhecem a prioridade e zelam por elas, são solucionadores de problemas, eles se munem de ferramentas, se concentram foco com o lazer, eles são muito organizados, são disciplinados e eles aprendem continuamente. Você tem alguma dessas características? Se tiver 3, está ótimo, mas vamos desenvolver as outras habilidades. 100% perfeita a gente nunca vai estar. Mas se você sentar todos os dias 15 minutos para ter essas 2 horas a mais de produtividade, com certeza você vai desenvolver outras habilidades que está aí e que você não se identificou. Então, esse tempo de você sentar e planejar é de suma importância para que você não seja só empreendedora, que você também seja empresária e entenda as métricas do seu negócio, até onde você pode chegar, qual que é o seu sucesso, o que você espera e colocar realmente o seu empreender na sua vida, para que não seja um fardo, para que seja leve e suave, como o fardo do pai, né? Não para que você coloque a sua vida dentro do seu empreender. Se torna pesado porque você vai só trabalhar, trabalhar, trabalhar e fazer algumas questões da sua vida. E Deus não quer isso, é prioridade. Ele é o centro. Em Gênesis fala, e primeiro Deus. Então, vamos cuidar, vamos ter esse tempo de sentar 20, 30 minutos, 5, 10, o que eu vou fazer amanhã, colocar todas as questões e no final do dia, o mais esperado, você concluir. Quando você conclui, celebra aquilo, essas atividades que você fez, dá um senso de ufa, ainda bem, e te dá mais gás para fazer no outro dia.
Então, você também tem que contemplar essas tarefas que você executou, o que você fez. É muito importante você celebrar isso, porque é uma conquista. Em meio a tantas atividades, no dia você não saiu do foco? Celebre. Vou lhe dar 6 causas que as pessoas não administram o seu tempo. A primeira delas, vivem como se fossem viver para sempre, como se fossem imortais. Não valorizam realmente o momento presente e as horas que têm a cada dia. Nosso dia está escasso. Nosso dia, ele passa tão rápido, são 24 horas que passa assim, ó, voando. Segundo, não tem objetivos claramente definidos. Passa o dia inteiro se ocupando com qualquer coisa, sem se preocupar se as atividades estão contribuindo ou não para os objetivos finais. Pegou aí, né? Porque estão viciadas na desorganização. Se não estiverem na correria, acho que tem algo errado. No fundo, confundem fazer muita coisa com ser produtivo e são duas coisas completamente diferentes. Nós já falamos aqui, multitarefa e produtiva. Porque crescem ouvindo das pessoas à sua volta que elas eram bagunceiras e desorganizadas. Quem nunca, né? Muitas de nós já tivemos, né, pais, parentes, pessoas próximas que falam: você é muito bagunceiro, desorganizado. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, hein? Porque acham que planejamento não funciona, engessa e tira liberdade. Nessa questão de planejamento, não é porque está escrito que tem que ser feito, que não pode acontecer algo, né, para que isso saia da rota. Jesus estava no barco, teve tempestade. Então, sim, tem o planejamento, pode acontecer uma intercorrência aí no meio do que você planejou, uma doença do seu filho, ou algo que você precisa dispor um tempo e voltar naquela tarefa. Não precisa ser engessado, você pode sair, se reprogramar, por isso que é importante deixar 15, 20 minutos no final do seu dia, para que você consiga colocar isso em prática. Mas não é porque está escrito que tem que ser feito. Ele é flexível, ele é maleável. A última, porque tem baixa autoestima e tem dificuldade de dizer não, sobrecarregando seu dia com atividades de várias outras pessoas. A única coisa que vai te trazer resultados extraordinários. Foco. É isso. Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado, mas ele teve foco, ele sabia do propósito dele. E o que está faltando para você não procrastinar mais é o foco. O foco que vai te dar resultado. Eu coloquei uma citação aqui bem bacana. Uma pessoa com um relógio sabe exatamente que horas são. Uma pessoa com 2 relógios nunca tem certeza. Ou seja, o olhar, ele vai para cá, ele vai para cá, ele aqui tá essa hora, aqui tá outra hora, mas quando você tem um centro, uma referência, que é o seu planejamento, você não vai ficar com dúvida. Você faz o que realmente tem que ser feito e não procrastina. Aquele deixa para depois, ai, depois eu faço, aquela famosa ação, né? Deixar para depois, protelar. Você não protela porque você está numa direção. Você tem um caminho, você sabe para onde você vai. E quando você sabe para onde você vai, você tem o foco. Vai ter várias esquinas, mas você sabe para onde você vai. A virtude do empreendedor, a principal virtude, a principal característica do sucesso de uma empreendedora é o foco. Você tem que ter um plano, você precisa saber para onde você vai. O que a palavra nos diz sobre planejamento? Vamos lá para Lucas 14, de 28 a 31. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Isso é extremamente necessário, os cálculos, que é o planejamento. Como você vai começar a empreender do nada, sem calcular, sem projetar, sem prospectar cliente, sem ter um plano para você prospectar cliente? Quantos clientes você precisa atender? Quantos produtos você precisa vender para realmente ter o seu prolabore que vai sustentar a sua vida, né?
que vai sustentar o seu propósito, que você tem para oferecer no seu negócio. Nós precisamos de um plano. Imagina fazer a torre e o saco de cimento acabar, porque não calculou direito. Você vai ter que dispor do financeiro. E tem no financeiro, não é só ir, né? É ter um caminho, é ter uma estratégia, é chegar lá no 29. Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a zombar dele. Você já escutou no seu empreender falar assim, ih, acho que não vai dar certo, é chato, né? Vamos planejar? Eu quero chocar vocês agora com o que vocês precisam saber. O ontem não existe mais para você. O amanhã ainda não existe. A areia da ampulheta, ela não volta mais para cima. O ponteiro dos segundos não voltam. O calendário mensal se lê da esquerda para a direita e não ao contrário. Eu quero que você reflita sobre isso. Com que você está gastando seu tempo? Com que você está passando o seu tempo? Pessoas sábias têm profundo senso de direção. Elas sabem para onde querem ir e fazem planos para chegar até lá. Quando você tem a direção, o plano, você não gasta mais tempo. Afinal, o tempo ele não volta. Ontem já foi ontem, não tem mais. A areia que caiu, ela não vai voltar mais. Então, planeje. Tenha senso de que o seu tempo é sua principal moeda. Você tem que ter consciência em que você vai gastar. Quanto de moeda você vai investir na sua vida, no seu negócio, na sua família. Para não chegar 31 de dezembro e falar, nossa, esse ano eu planejei tanta coisa. Eu planejei ir mais à igreja, eu planejei mais tempo com a minha família, eu planejei uma viagem, eu planejei um empreender extraordinário, mas não aconteceu. Sabe aquele sentimento de, nossa, eu planejei ser fitness esse ano e não consegui, né? Eu planejei correr esse ano e não consegui. Isso é a síndrome de 31 de dezembro. Não deixe que ela te pegue. Há dia para fazer tudo. Tudo. Não precisa ser 1º de janeiro para você tomar uma decisão, traçar planos e saber gerir o seu tempo de uma forma correta. Não precisa ser 1º de janeiro, também não precisa ser uma segunda-feira. Pode ser uma sexta, numa quinta, por que não? Nós não temos tempo para perder mais tempo. Se você está vendo essa aula numa quinta, numa sexta, não tem problema. É hoje, é agora. É agora que você vai ter que planejar isso. Não espere 1º de janeiro, não espere uma segunda-feira. Nós não temos tempo para perder mais tempo. Então sonhe. O seu sonho, ele vai se tornar um objetivo. O objetivo traçado, ele se torna um plano. E através do plano, com metas, você vai realizar o que você sempre quis na sua vida e no seu empreender. Sonhe, planeje, realize. A palavra nos diz, Abacuque 2:3. Então o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Olha a importância de você colocar isso no papel. É hoje, hein? Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Eu estou aqui como ponto de partida para você, empreendedora, ter o seu sucesso e concretizar as realizações que você sempre sonhou. Muito obrigada, até a próxima aula.